O São Paulo se reforçando completamente, ele fez uma proposta pelo meia Cauli do Bahia e o Rogério Ceni vazou uma informação importantíssima que eu acho que vale a pena nós conversarmos aqui hoje, porque o Rogério Ceni, ele foi e falou bastante do Cauli. E tem também um atacante chamado Vitinho, que ele foi da equipe de base do São Paulo, um jogador excelente mesmo, que ele teve ali uma saída meio conturbada do São Paulo, depois ele foi pro futebol mexicano e agora ele aparece no time brasileiro, que quando o São Paulo tinha uma proposta para fazer por ele, falavam em valores exorbitantes, mas pelo menos agora nós vemos que a verdade vem à tona. Falar também agora sobre o Pochettino, meia do Fortaleza, e o quanto que ele importa pro time do São Paulo Futebol Clube, além do que eu quero mostrar como é que a transação com o Ailton pode impactar agora no Pochettino vir para o São Paulo. O André Silva é um jogador do São Paulo Futebol Clube de suma importância, que agora tem uma atualização maravilhosa sobre o André Silva também, coisa boa para trocarmos uma ideia aqui hoje. Além de Wendel e Enzo Dias, que tem dado muito, mas muito mesmo o que falar, e o São Paulo tem jogador, o quarto reforço oficial do Tricolor, que chega hoje aqui no São Paulo para assinar o contrato, coisa muito boa, muito top, e Marcos Leonardo, lembra do Marcos Leonardo, atacante que quase veio pro São Paulo Futebol Clube, ele fecha com um gigante da Europa e agora o negócio vai ficar muito pegado, aí o São Paulo poderia ter tido o cara, é uma coisa muito absurda. Vamos falar sobre o São Paulo hoje, agora, todas as últimas notícias do Tricolor Paulista, vem comigo então que vai ser um vídeo muito top. Chega nesse likeão aí pra dar aquela moral e venha comigo, faça... Valeu galera, tamo junto! Seguinte, o São Paulo, ele agora se reforçando, ele vê o Marcos Leonardo ir para o Atlético de Madrid. Lembra do Marcos Leonardo, que foi jogador do Santos, foi embora lá pro futebol árabe, e aí no fim do ano passado para jogar a Libertadores ele quase que fechou com o São Paulo. Enfim, o São Paulo não fechou com o cara por causa de 12 milhões de reais. Esses 12 milhões que o São Paulo não conseguiu fechar poderia ter ajudado a trazer uma Libertadores pro Tricolor. O São Paulo fechou o cofre, Casares caiu, tudo deu errado. E agora o cara fecha com o Atlético de Madrid e vai ser jogador ali do Simeone. Ele é um jogador de extrema qualidade, que tem feito gols adoidado, e agora chegando com o Simeone ali, pode ser que ele consiga escrever o nome dele na história do futebol. Acho que é jogador monstro, é São Paulino. Ser São Paulino pra mim é muito bacana de falar mesmo. E ficar muito da hora. Deixa eu falar sobre o Cauli aqui. O Rogério Ceni, ele soltou o verbo lá. E o Ceni falou da importância do Cauli pro Bahia. Que é uma importância bastante diferenciada, diria assim, quando vem do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, ele nunca tratou o jogador de futebol com importância assim mesmo. Ele tratou Nestor, Igor Gomes, caras assim que o torcedor não queria ver nem pintado de ouro muitas vezes. Não sempre, mas muitas vezes. O Ceni, ele faz o esquema de jogo dele, onde ele é chamado muitas vezes de pardal, porque ele consegue colocar jogadores, cada um numa posição diferente, ele muda a característica do jogador e faz da cabeça dele lá. E o Cauli não gostou disso. Pelo que eu me informei, o Cauli bateu o pé e falou, não quero mais jogar aqui. E o Ceni foi perguntado numa entrevista, ele falou que ele adora o Cauli, que ele quer ter o Cauli por lá e tal. O Cauli chegou no Bahia em 2024 e assinou um contrato... Perdão, chegou até antes. Ele assinou o último contrato, a última renovação em 2024 até 2028. Então ele é jogador do Bahia do Grupo City mesmo. Apesar dele ter 30 anos, ele tem um contrato duradouro ainda, de mais 2 anos de contrato com o Bahia. O que pegou é que o Cauli falou que não joga mais lá. Ele não quer jogar, ele se afastou, pediu para não ficar mais no Bahia, querendo vir para o time do São Paulo. O Ceni falou assim, ó, beleza, estão querendo levar o cara, eu gostaria que ele ficasse aqui, gosto muito do Cauli, mas ninguém chegou e comprou o Cauli ainda. Então o Ceni, ele bate que o São Paulo não fez a proposta pra comprar. Ele fala, os caras não vêm aqui e dão dinheiro. Eles não vêm aqui e compram o Cauli, eles querem fazer aquele embromation. E é verdade, né? O São Paulo realmente ele não fez uma proposta de compra, ele fez uma proposta de empréstimo com opção de compra. Só que o Ceni, quando ele bate no peito e fala, ninguém veio aqui comprar o Cauli, foi a mesma coisa que fizeram com o Nestor no São Paulo. No Nestor também não vieram comprar direto, pagaram 10 milhões no empréstimo e tal, mas era um empréstimo. Primeiro empréstimo pra ver como é que o cara joga, ver se vai se ambientar, ver se vai se adaptar, se vai dar certo, e aí você bateu meta, coloca a opção de compra. O Grupo City tem muito mais dinheiro do que o São Paulo na atual realidade, né? Então o São Paulo hoje ele teria que pegar o Cauli de fato de empréstimo. Mas o Ceni, quando fala isso, ele esquece que o Bahia mesmo levou o Nestor desta mesma forma, emprestando para depois vender. Mas o que tá pegando a favor do São Paulo é essa batida de pé do Cauli. Bateu o pé e falou, não quero ficar aqui, quero ser negociado. Se ninguém aparecer e comprar o Cauli, o São Paulo tem uma chance gigantesca de conseguir esse empréstimo com a opção de compra colocadinha no papel ali. O Cauli deve ser o próximo meio do São Paulo. Eu tava me informando, fui até ver com pessoas que trabalham ali cobrindo o Bahia. E realmente o papo que vem de lá é que o Cauli não tá na pegada mais de ficar no Bahia e que ele de fato deve jogar no São Paulo Futebol Clube, coisa muito bacana. Se der errado, alguma coisa assim do Cauli, o São Paulo tem um plano B, né, pra meia. Eu vou falar de Pochettino já já, mas o São Paulo tem hoje o Lucas Moura e também tem o Pedro Ferreira, que são jogadores que já estão lá, né? O Lucas Moura já voltou,
gol, 45 minutos, conseguiu jogar e deu muito o que falar aí, porque o Crespo fez elogios pro Lucas Moura e era muito do que esperava-se do São Paulo. Crespo, Lucas Moura não estando brigados, pelo contrário, os caras jogando juntos, pro São Paulo mesmo ganhar, né? E então deu muito, assim, certo ver o Lucas com o Crespo. E o Crespo também reclamou demais da ausência do André Silva, ele sempre reclamou, porque ele não tinha Caleri, ele não tinha ninguém e precisava do André Silva. No momento em que Paulinho surge igual um tornado vindo da equipe de base, o André Silva também começa a voltar agora. O André Silva, que optou por não fazer cirurgia no joelho quando ele zoou no ano passado, agora o André Silva já está na parte da transição. Ele já parte para a transição, não tem mais dores, já está indo para o campo fazer aquele treino final para voltar a jogar. Deve voltar muito em breve, a notícia crava assim que ele volta nos próximos dias. Achei muito bacana de ver, o André Silva realmente nunca jogou mal no São Paulo, né? Quando ele foi mal, o time inteiro foi mal, mas ele sempre se destacou, sempre teve gols importantes, interessantes da maneira que ele fazia. Era um cara que tinha números muito bons e não tinha o carinho que merecia do torcedor muitas vezes. Mas acho que é um cara importante para o São Paulo, importantíssimo ele voltar para esse momento de retomada. Esse momento em que o São Paulo está agora de novo levando ali o torcedor pro estádio, ganhando clássicos, ganhando jogos. Acabou a era Júlio Casares, graças a Deus. André Silva voltar agora, vem sem aquela carga Casares e Belmonte, pode vir para tentar ser campeão e é o caso, vem para tentar ser campeão mesmo. O São Paulo hoje recebe o jogador lateral direito da equipe do Mirassol. O Lucas Ramon chega no São Paulo agora para assinar. Vem hoje, já chegou lá. O Mirassol liberou o cara tinha assinado um pré-contrato com o São Paulo conseguiu, ia até liberar em maio só, o São Paulo conseguiu a liberação do Lucas Ramon e o cara vem pra compor elenco pra jogar ali junto com o Mike na lateral direita, fazer ali na lateral direita. Na lateral direita, o São Paulo meio que resolveu o problema, né? Ele tem Cédric Soares e até mesmo o Ferrarese improvisado, que é pra uma eventual emergência. Ele tem Mike já sendo realidade e ele tem também agora o Lucas Ramon já sendo realidade. E se ele precisar de uma equipe de base, ele tem o Igor Felisberto, que é monstruoso, que joga na base do São Paulo, agora vai para o profissional, mas é um cara muito acima da normalidade também. Então a lateral direita faz tempo que o São Paulino não vê o São Paulo com uma lateral tão resolvida, né? Agora está resolvida. Na esquerda, o São Paulo contratou o Enzo Dias, né? E o Wendel. E o Wendel, ele não tá conseguindo jogar ainda. É isso que é curioso. O Wendel, ele veio pro São Paulo no passado, ele precisava de uma adaptação, entender o calendário brasileiro, se adaptar, conhecer o Crespo e tal. O Enzo Dias, a mesma coisa. Tinha que fazer o mesmo caminho, se adaptar, conhecer o Crespo, conhecer o São Paulo, conhecer o calendário brasileiro, tudo uma dificuldade. O que parece é que o Enzo Dias rapidinho enxergou isso, ficou meio oscilando no passado, esse ano aqui, no começo do ano, na verdade, mas ele já começa a destacar muito. O Wendel, aquele braço cruzado, tudo bem, não foi nada, não é comigo, tá muito estranho de ver esse Wendel não despontar. Mas agora o São Paulo que vai pegar o Santos de novo. Agora pelo Brasileirão, é muito provável que o São Paulo coloque um time até meio mesclado para poder jogar no Paulista e conseguir a vaga para jogar o mata-mata, para jogar as finais ali do Paulistão. Vai ser uma coisa até que interessante. Acho legal sim, acho bacana. Uma coisa que não faz muito sentido na minha opinião, não, é que o São Paulo ele foi lá e ele emprestou, tá emprestado o Mailton pro Fortaleza. Falei que resolvemos a lateral direita, certo? Mas o São Paulo, ele pega e empresta o Mailton pro Fortaleza. Até aí tudo bem. Prestou, tá? O São Paulo queria o Breno Lopes, ele tinha feito uma proposta, viu o Curitiba, ofereceu um caminhão de dinheiro, levou o Breno Lopes. Tudo bem, tá bom então, beleza. Agora o São Paulo, ele apresentou pro Crespo Coronel, que é um goleiro reserva que nem joga. Ele apresentou o Lucas Ramon, vai apresentar agora o Lucas Ramon, que é o lateral direito, que não chegou ainda. Ele apresentou pro Crespo mesmo o Dória, que chegou agora, jogou um jogo e não precisa mais nem do Dória, né? E aí tem o Danielzinho, que é titular absoluto. Se a gente pensar direitinho, o São Paulo trouxe o Danielzinho, que é, em relação ao ano passado, quem está jogando que não estava no passado é o Danielzinho. Então é muito complicado de entender essa morosidade do São Paulo no mercado. Quando o São Paulo compra o Mailton e entrega ele pro Fortaleza de graça, o São Paulino achou sempre que viria um jogador de lá. O Fortaleza, ele foi lá e ele conseguiu levar o Mailton do São Paulo, ele levou alguns jogadores, e um deles que ele acaba de levar é o Vitinho, o atacante que era do São Paulo da equipe de base. Quando o Vitinho vai embora, ele vai embora voando, ele quis a rescisão, ele não quis renovar e tal. O São Paulo queria até renovar com o Vitinho, o cara quis ir embora pra ganhar um caminhão de dinheiro no México, e foi o dito e feito, ele foi embora. O São Paulo, no passado, quando tava naquela pior crise, o Vitinho ele passou a ser pauta pra voltar pro São Paulo, não de dentro do São Paulo, mas na mídia alternativa falavam muito sobre Vitinho voltar para o São Paulo. E o Vitinho, uns valores que foram divulgados lá na equipe mexicana, é que ele custaria na casa de uns 80 milhões de reais para ir pro São Paulo. Olha a visão. Custaria na casa de uns 80 milhões de reais pro Vitinho vir pro São Paulo. Você compra o Messi e o Di Maria juntos e não gasta isso. Então 80 milhões para ir pro São Paulo. Peraí, como é que é?
Sabe, é 80 milhões no Vitinho, então lógico que fica descartado. Aí o cara agora aparece emprestado, de graça, com opção de compra lá no Fortaleza. Então aquela história dos 80 milhões, ela nunca existiu. E que pro São Paulo trazer um cara igual o Vitinho era instalo de dedo. Seria muito mais fácil do que nós podemos imaginar. O Vitinho fecha com o Fortaleza agora, que tá se reforçando mais do que o próprio São Paulo, que está na Série A, tendo que dar uma resposta emergencial pro torcedor. Crespo tendo que ter um trabalho urgente de resultados e o São Paulo tá de braço cruzado vendo caras como o Breno Lopes irem para Curitiba, Vitinho ir compor no Fortaleza no lugar do Breno Lopes e o São Paulo manda Mailton para lá e não traz ninguém. É aí que entra o Pochettino. O Pochettino, ele tem contrato com o Fortaleza ainda, ou até o fim desse ano aqui, né? O Pochettino, o contrato dele, ele vai até... Cadê o Pochettino aqui? O Tomás Pochettino até o fim de 2027, vai até o fim do ano que vem o contrato com o Pochettino. E o Pochettino, ele é um jogador que ele caiu junto com o Fortaleza. Então o Fortaleza, que é um time hoje rebaixado para a Série B, não dá pra acreditar que o São Paulo, olhando pros meias, ele não olha pro Tomás Pochettino. Pochettino, sim, já foi interesse do São Paulo mais de uma vez. Ele aparece na sondagem ali do São Paulo, no departamento de scout, sempre. É um jogador que ele tem um nível bom de futebol, ele fez 2 gols já esse ano, ele tem um bom nível de futebol pra um time que, pra ficar na Série A, tem que se desdobrar demais. O Fortaleza, ele vinha fazendo um ótimo trabalho, né, ali na Série A, se mantendo, sendo um time forte do Nordeste e tal. Só que o Fortaleza, no ano passado, ele caiu demais do nível. Ele caiu, ele perdeu os técnicos, ele teve o Vojvoda ali que não deu certo, o Fortaleza simplesmente nada deu certo. Quando você vê o time perder Marinho, perder Breno Lopes, perde alguns caras de nome, e você não vê eles deixando de repor. E o Pochettino lá é o tipo de cara que ganha muito pra atual realidade do Fortaleza. Então o São Paulo, que pega o Mailton e manda de graça pro Fortaleza, por que ele não pediu ali pra trazer o Pochettino ainda? Sendo que ele é um cara do interesse do São Paulo e sempre foi. O Harry Macis acaba de assumir o São Paulo e ele tem que se ligar nesse mercado aí. O Crespo hoje, ele tem o Lucas Moura que não aguenta jogar o jogo inteiro pra jogar como meia, e ele tem também aí o menino, o Pedro Ferreira, que ainda não despontou pro futebol profissional, que acabou de sair da equipe de base. Nós temos uma proposta que foi feita lá pro rapaz argentino do Boca Juniors lá, o Kevin Zenon, que não teve resposta, o cara ficou no Boca por enquanto. O Oscar se aposentando. E aí nós temos hoje um meia, Cauli, que o São Paulo, o Bahia tá batendo o pé querendo só vender. O Pochettino, ele, mesma idade do Cauli, ele poderia tirar essa necessidade, essa dureza pra contratar um meia. Ainda se pensar direitinho, pro Bahia o São Paulo mandou o Michel Araújo, vendeu, e também o Nestor. Lá pro Fortaleza mandou o Mailton. Por que o São Paulo não tá conseguindo barganhar esses jogadores? Agora o São Paulo tem o Alisson, que vai ser utilizado como moeda de troca num primeiro momento. Não tem espaço nenhum pra jogar no São Paulo. Já não tinha depois do escândalo da negociação com o Corinthians, não tem cabimento pensar no Alisson. Então pegaram o Alisson, tentar mandar para o Fortaleza, junto com o Mailton, para vir um Pochettino, não dá para entender o porquê do São Paulo não ter feito ainda. É uma coisa assim assustadora, essa passividade, essa morosidade, apenas 4 reforços, sendo um goleiro reserva, sendo um Dória, sabe, e sendo o Danielzinho que tá jogando e o lateral direito que vai vir. Só tem um ainda jogando, e talvez fique só um, só o Danielzinho. Faltou força pro São Paulo, faltou velocidade, faltou realmente um pouco mais de coragem de chegar no mercado e fazer chover ali. Agora quero olhar o Fortaleza, ver como é que esse Vitinho vai jogar, mas assim, muito me admira mesmo, é o São Paulo não conseguindo trazer os caras que acabam indo para um Fortaleza do nada e com um valor muito menor do que seria se o São Paulo tivesse demonstrado interesse. Isso é muito complicado de interpretar, é muito complicado de entender. O São Paulo no campo passa a ficar bem, tomara que se mantenha e volte logo André Silva, você está fazendo falta. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu! Aí eu coloco e acho que a gente pode entrar no assunto do Marcos Antônio, porque assim, me parece que está muito claro no bastidor dessa tentativa do Flamengo tentar contratar o Marcos Antônio, porque é o seguinte, por mais que o Flamengo tenha esse poderio financeiro para tentar contratar um jogador como o Paquetá e está vindo pelo desejo dele, mas o Marcos Antônio, por exemplo, que é um valor de mercado e até na questão da badalação pode parecer menor hoje, ele não vai acontecer essa negociação porque, primeiro, o São Paulo não quer vender, o West Ham quis vender, o Paquetá quer muito vir, tava a família toda, aquela coisa eufórica que a gente está vendo. Se o Marcos Antônio levantar a mão e falar assim, eu quero ir para o Flamengo, o negócio vai acontecer. Porque, assim, o Bruno é muito experiente em negociações, se bobear, tem mais tempo até do que eu aí no mercado da bola. Quando o jogador é quem comanda a negociação. Então, se o Marcos Antônio levantar a mão e falar assim, ó, São Paulo, eu quero ir para o Flamengo, aí o Flamengo começa a largar na frente nessa corrida da negociação. Então, assim, me parece que nesse momento
Me parece não. Informação. Nesse momento, o Flamengo fica um passo ou 2 passos atrás nessa corrida com o São Paulo, porque o São Paulo ontem se posicionou cara a cara com o Flamengo e o jogador não tem uma opinião aberta com os dois. Não tem, o Marcos Antônio já teve conversa com o Flamengo e já teve conversa com o São Paulo. E não há um posicionamento claro do jogador. Olha, eu quero ir para o Flamengo. Olha, esquece porque eu fico aqui no São Paulo. O posicionamento do Marcos Antônio nesse momento, jogador, tá? Tô falando. Sim, sim. É neutro. Eu tô focado aqui no campo. Mas cabe a ele também se posicionar para não esticar muito essa novela, né? O Marcos Antônio deixa com os representantes e ele tem uma representação top, que é a Rock Nation. Que é uma agência, assim, fodida no mundo. Que é do mesmo Paquetá também, né? De empresários. É do Hendrick também, é? Aliás, a Rock Nation intermediou o Ryan no Bournemouth. Olha aí. Eu não sabia disso. Não a Rock Nation não é a agência do Ryan, é o Nenezini, mas foi a Rock Nation que fez a intermediação Bournemouth-Vasco na situação do Ryan. Ou seja, a gente está falando de gente grande no mercado. Sim. Mas só para eu entender, o Marcos Antônio ele pertence ao São Paulo? O Marcos Antônio, ele foi emprestado... Ele está por empréstimo. Ele tem 2 empréstimos. Agora ele está sob contrato de reempréstimo. Porque assim, quando ele chegou ao São Paulo, foi na temporada passada, foi empréstimo. Aí o São Paulo não tinha a grana... Da Lazio, é isso? Da Lazio. Ele não tinha a grana para pagar a opção de compra. Aí o que o São Paulo fez? Fez uma espécie de um cambalacho. Cambalacho, eu vou falar, cambalacho. Fez um reempréstimo para pagar em 2026, agora, no meio do ano. Para não entrar num orçamento de 25. Porque o São Paulo já estava com o orçamento de 25 estourado. E aí a Lazio topou colocar os 4,2 milhões de euros para 26. Então o São Paulo tem em 2026 que pagar, que virou praticamente uma obrigação de compra. Não uma opção, mas quase que uma obrigação. Não, é uma obrigação de compra. Por quê? Porque a meta é muito baixa e ele já bateu essa meta. Entendi. Vai comprar. Mas né? Então o São Paulo já avisou por escrito para Lazio, o jogador é meu, eu vou pagar. Então assim, tem uma cláusula lá que é muito clara entre Lazio e São Paulo. Se qualquer proposta chegar pelo Marcos Antônio, seja do Flamengo, seja do Cruzeiro, seja do Barcelona, o São Paulo precisa ser avisado e o São Paulo é parte da negociação. São Paulo que vai querer negociar, então. Então é o São Paulo que é parte da negociação, porque o São Paulo é o time que comprou o jogador, ou que já está fechado para comprar. Mas até quando vai esse empréstimo e até quando ele tem que exercer? Até o meio do ano, até em julho. Entendi. Tipo, o jogador é do São Paulo. O jogador é do São Paulo. Entendi. E aí eu vi o Hernan e o Bruno falando ontem... Então quer dizer, se o Flamengo quiser, ele tem que conversar com o São Paulo. Sim. Não com a Lazio. Porque, como o Hernan explicou, ele já atingiu a meta contratual que torna ele uma compra obrigatória. Então isso. Se o Flamengo chegar e quiser pagar 50 milhões de euros no Marcos Antônio, 4,2 vão para Lazio e 45,8 vão para o São Paulo. O Hernan já explicou aqui no Fala Fonte alguns lives atrás que o São Paulo não tinha esse dinheiro de imediato. Que aí vai ser pago ao longo de 2026, 2027, parcelado. E eu vi os dois falando ontem do preço do Marcos Antônio. Que o ele São jogou Paulo bem ontem, não jogou? Jogou muito bem. Aquela virada do motorzinho do time. Foi. Ele e o Danielzinho estão encaixando uma dupla de volantes da época do Dorival, que era Pablo Maia e Alisson. E o Enzo tá jogando bem também, voltou a jogar bem? Assim, eu vou classificar o Enzo assim, o Enzo é monstro. Eu acho ele bom, cara. Ele é forte, Eu ele acho marca, também. ele vai na frente, Você ele é acha, Viola? raçudo. Ele é raçudo, ele tá voltando de lesão, né? Tá Foi voltando de assistência lesão. pro Luciano. Depois aí eu conto um pormenorzinho foi do Marcos Antônio, logo depois do Felipe aí. Não, vamos falar. Ele não foi assistência do Luciano. O Luciano cruza e o Não, o Enzo. Pulgar, o Luciano segundo cruza Isso. e o Pulgar falha. Aí tem o gol do Danielzinho. É o gol do Danielzinho. Isso. É que no gol do Luciano, o início da jogada é com Marcos Antônio, que e vira Enzo. pro Enzo cruza. Eu acho ele bom lateral, sim. Eles estavam falando dos valores.
falando com uma fonte, falou valores acima do Caio Jorge, assim, uma negociação nos moldes de Caio Jorge, como vocês colocaram. É 30 milhões de euros que estão falando, do Marcos Antônio. Mas aí menos também, né? O bastidor dessa conversa foi o seguinte, que eu e o Bruno apurando. O Boto estava num hotel aqui em São Paulo, um hotel 6 estrelas. Opa! É o tipo que você fica, né? Quando você... Com certeza. E aí marcaram uma conversa. Vamos bater um papo, tomar um café e tal. E o Rui Costa foi até lá. E aí eles sentaram e conversaram. E aí, pelo que eu pude apurar, o Rui Costa vira pro Boto e fala assim, não temos interesse em negociar o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é uma das estrelas do São Paulo, junto com outros jogadores, os principais. O Marcos Antônio está para o São Paulo como o Caio Jorge está para o Cruzeiro, como a Arrascaeta está para o Flamengo, e outros tantos aí dos principais jogadores do futebol brasileiro. No sentido de ser inegociável. Acho que é isso. No sentido de importância dentro de campo, no sentido de inegociáveis, como esses atletas, e principal, valor de mercado. Eu vi muita gente falando que não é o 0-1, tá? Mas porque assim, você cria uma competição interna dentro do teu grupo que é desnecessária. Mas ele é um dos principais dentro do elenco do São Paulo. Mas ele não vale tudo isso? 30 milhões? 30 milhões de euros. Deixa eu ver aqui. Mas e você pensa que ele é... Eu vi muita gente falando assim, 20, que o São Paulo virou pro Flamengo, ou o Rui Costa virou pro Boto e falou 25 milhões de euros. O que eu tenho de informação, e respeitando sempre, claro, todos os colegas que informam, mas a minha informação vocês não pagaram 30 vocês não quiseram pagar 30 no Caio Jorge, no Cruzeiro? É o mesmo valor se quiserem conversar. Então tamo junto. Mas